Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis. No programa de hoje, eu tenho a alegria de, mais uma vez, conversar com a amiga e advogada Milene Acosta, que é a presidenta da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Petrópolis. E hoje vamos falar sobre o Setembro Azul. Você aí de casa com certeza já percebeu que pela primeira vez em quase 7 anos, nós temos tradução simultânea em Libras. Agradeço a participação da intérprete Jaqueline Félix. Espero que você, que se apropria do programa de hoje via Libras, seja muito bem-vindo. Fiquei emocionada, porque acho que tem a ver com diversidade, tem a ver com integração. É a primeira vez que eu estou apresentando um programa para esse público. Estou feliz, muito feliz. Milene, obrigada. Vamos começar. Vamos começar, Carla. Para a gente, né, é sempre um prazer retornar aqui ao programa e com uma temática tão bacana, né, que é esse evento em prol da comunidade surda. Certo. O que é o Setembro Azul? Então, Carla, o mês de setembro ele é marcado por diversos eventos da comunidade surda. Eles são voltados para a conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração das conquistas obtidas ao longo dos anos. É comum encontrar vários espetáculos culturais acessíveis sobre a surdez nessa época do ano. Infelizmente, com a pandemia, nós não vamos ter tanto contato assim como é recorrente, né? Além de congressos sobre a língua brasileira de sinais e homenagens. Há também um reforço da luta por mais escolas bilíngues, nas quais alunos surdos e ouvintes possam aprender e crescer juntos. Por conta disso tudo, setembro é considerado o mês dos surdos e é conhecido pela comunidade como Setembro Azul. A razão do azul ser a cor símbolo tem a raiz em um passado bem triste que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas serve como força propulsora para as mudanças. E, afinal de contas, qual foi o motivo desse mês que aborda a pessoa com deficiência auditiva? Por que setembro? Então, Carla, vamos primeiro colocar em ordem o que seria uma pessoa surda e o que é uma pessoa com deficiência auditiva. É bacana a gente fazer esse comparativo, porque as pessoas surdas são aquelas que se comunicam através da língua brasileira de sinais. E elas veem o mundo na perspectiva visual. E as pessoas com deficiência auditiva podem ser pessoas que eram ouvintes e perderam a audição e se comunicam através da fala, da leitura orofacial, ou pessoas que perderam a audição e aprenderam a língua de sinais, ou pessoas que nasceram com perda parcial e ela faz a opção de se comunicar pela leitura labial ou pelas libras. Em setembro, ele foi escolhido porque, além de ter sido, né, um mês de criação do INES, né? O dia 26 é considerado como o Dia Nacional do Surdo. E o dia 30 de setembro é o Dia Internacional do Surdo e também o Dia do Tradutor e Intérprete. Muito legal. Milene, pensando um pouco nisso, a gente consegue entender que são datas em que a gente fala de respeito com os surdos, respeito com os deficientes, e a gente também fala a respeito desse profissional que faz essa conexão entre nós ouvintes e os não ouvintes. É um pouco disso, né? Então, a gente já conseguiu entender um bocado sobre o motivo pelo qual é o mês de setembro. Mas queria que você me falasse sobre a cor azul. Então, Carla, algumas pessoas da comunidade surda, eles não gostam de se referir a uma cor. Porque a cor azul, como outras cores, podem ser denotadas a doença, né? Mas o azul, para a comunidade surda, ele tem um significado muito importante, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas identificavam as pessoas com deficiência, com surdez, com uma faixa azul no braço, por considerá-los inferiores. E os surdos também eram obrigados a usá-las. Com o fim da guerra e o passar dos anos, a cor passou a simbolizar ao mesmo tempo a opressão enfrentada pelos surdos e o orgulho da identidade surda.
Afinal de contas, apesar dos grandes problemas do passado e das barreiras atuais, a identidade surda continua forte como nunca. E houve uma ressignificação dessa cor azul. Ela ficou marcada pela cerimônia da fita azul, em 1999, que lembrava os surdos que foram vítimas dessa opressão. Nela, o Dr. Pat Led, que era um surdo, usou a fita azul no braço pela primeira vez como símbolo do movimento. Hoje, a cor azul turquesa é usada por ser uma cor viva, vibrante, que representa essa riqueza cultural de uma comunidade que brilha com orgulho. Sabe, Milene, quando a gente trabalha como jornalista e a gente produz tanto conteúdo, tanto eu como todos os meus colegas, a gente produz muito conteúdo que não é acessível. E a gente sabe que ainda existe uma separação muito grande, mas é muito importante que todos nós, mesmo que como formiguinha, façamos a nossa parte. E eu estou muito feliz de estar divulgando para todos os ouvintes e acostumados com o programa Trabalhador em Foco o quanto a comunidade sofreu e o quanto o azul é significativo para a comunidade surda. Hoje a gente tem no Brasil um percentual de pessoas surdas no nosso país? Então, Carla, a última medida que o IBGE, ele calculou, são 10 milhões de pessoas surdas e com deficiência auditiva no Brasil. Presta atenção, 10 milhões de pessoas que não são ouvidas através da língua brasileira de sinais por essa deficiência tanto do governo, do poder executivo, legislativo e da própria população. Com certeza. E aqui em Petrópolis, a gente tem algum número? Então, nesse mesmo censo do IBGE, calculou em torno de 14 mil pessoas surdas ou com deficiência auditiva em Petrópolis. Eu não posso te dar um parâmetro, assim, somente pessoas surdas, por causa daquela explicação que a gente fez, né? Se a pessoa se tornou deficiente auditivo, se a pessoa nasceu, se a pessoa é surda, enfim. Então, englobando todo mundo, são 14 mil no município de Petrópolis. E aí eu volto a lembrar para o nosso telespectador que não saiba, mas de acordo com o IBGE, a gente tem em torno de 300 mil habitantes. Então é gente pra caramba. É gente pra caramba que eu, durante 7 anos aqui no Trabalhador em Foco, não conversei. É uma lástima. Vamos melhorar isso. Não, com certeza. Eu até gravei um vídeo esses dias, eu não sei se você percebeu, saindo um pouquinho do foco, eu gravei um vídeo falando para a comunidade surda. Eu falei, peraí, como eu, sendo presidente do Conselho Municipal, sendo presidente de comissão da OAB, não sei falar Libras? Como eu vou me comunicar com um grupo que eu represento sem saber falar Libras? Aí eu falei, lastimável eu não ter esse conhecimento, né, dessa segunda língua. É verdade. E é tão utópico, porque eu sou mãe. E como mãe, eu fico falando para o meu filho o tempo todo que ele tem que aprender a falar inglês. Mas eu nunca falei para ele que ele tinha que aprender Libras. Eu acho que, de verdade, talvez a gente precise ressignificar o que é de fato importante nas nossas vidas. Falando em ressignificar, significar, todos nós precisamos de representatividade. O Trabalhador em Foco é um programa do movimento sindical e a gente fala com os trabalhadores de diversas categorias. Agora, fala para mim, existe algum grupo ou alguma associação que represente a comunidade surda em Petrópolis em busca de direitos, melhorias e afins? Então, Carla, assim, em Petrópolis, inclusive são membros do Conselho Municipal, né, que eu acabei de falar com você, 2 associações, tá? O Instituto Aliança, né? O Aliança, ele trabalha não somente com surdos, mas também com todos os tipos de PCD, inclusive com cursos de Libras, tá? E a APES. A APES é a Associação Petropolitana de Surdos. Ela é a principal, porque ela é um coletivo de surdos para surdos. Ela foi criada a partir da demanda de surdos que quiseram criar uma instituição própria, que eles tivessem autonomia e empoderamento. Até porque a criação da APES, eles existiam antigamente, foram extintas, e nesse período, quando a APES não atuou, quem tinha voz era o ouvinte. Um surdo precisa se pronunciar por ele mesmo, e não o ouvinte falar pelo surdo. Aqui eu faço aquela minha meia-culpa do vídeo que eu gravei. Né? Em âmbito nacional, a gente tem o FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração da Pessoa Surda,
que é vinculada à Federação Mundial, que a característica é justamente essa, lutar pelos direitos dos surdos e também com várias outras parcerias, né? A gente tem a Confederação Brasileira de Desportivo de Surdos, a gente tem uma organização, isso para você que também é produtora cultural, é super bacana, é o ciax.art. É uma organização de surdos voltado para arte e cultura surda. Artistas plásticos, pessoas poetas, atores, hip hop, dança, atuação em museus, teatros. São os profissionais da arte surda, onde os artistas são protagonistas. Nossa, que máximo. Na verdade, existe uma produção por parte de pessoas que têm uma deficiência. E daí? Exatamente. Quantos de nós não temos as nossas? Eu tenho uma leve deficiência visual. E sem os meus óculos, eu realmente não consigo viver. Eu não consigo escovar os dentes direito. Eu sempre brinco aqui em casa que eu não consigo encontrar os meus óculos sem os meus óculos. Isso parece uma piada, mas não é. Às vezes eu fico assim, cadê meu óculos? Cadê o meu óculos? E meu filho e o meu marido vão em busca para eu conseguir enxergar. E a gente não se dá conta das nossas deficiências, mas exclui tanta gente por conta das suas deficiências. Agora, eu dei uma estudada para conversar com você e fiquei muito feliz e queria saber se a minha pesquisa estava certa. Se é verdade que a primeira instituição para surdos no Brasil foi criada ainda no Segundo Reinado, ou seja, pelo Dom Pedro II, que eu tenho uma queda pelo Segundo Reinado. Eu acho que eu entendo a sua queda, mas vamos lá. Ainda, algumas informações literárias, inclusive, dizendo que Dom Pedro II, ele tinha um filho surdo, né? E por causa dessa deficiência do filho dele, ele trouxe para o Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, um francês que veio ensinar tanto o filho dele quanto criou essa instituição chamada INES, que é o Instituto Nacional do Estudo Surdo, né? E naquela época, os surdos eles eram proibidos de sinalizarem, apenas utilizavam a oralização, aqueles que assim sabiam. Somente anos após que um acordo muito antigo existia, caiu por terra, o INES virou centro de referência na América Latina na educação de surdos. Eles recebem surdos de todos os lugares. E hoje o ensino lá, ele é através da proposta bilíngue. Os professores são bilíngues, o português e Libras. Tem o atendimento de surdos desde a educação precoce, com bebês, até o mestrado, aonde tem todas as propostas de ensino. Também lá há o ensino tecnológico. Por que não inserir os surdos no mercado de trabalho? Tem a faculdade de pedagogia bilíngue. Então, enfim, é um instituto que sobrevive até hoje, extremamente bem recomendado e que vai desde o bebezinho até o doutorado. Que máximo! Fico feliz. Eu gosto do imperador Dom Pedro II, trabalho com algumas questões relacionadas ao império e adorei ler essa parte. Agora, a gente está falando de alguns avanços, ou seja, você falou que tem uma instituição que tem desde o berçário até o doutorado, pensando na comunidade surda. Mas, em via de regra, a gente avançou com relação à temática ou ainda existe muita injustiça? Então, Carla, aqui em Petrópolis, a gente tem o município em si, né? Ele trabalha com polos, né? Os alunos surdos ficam alocados em polos educacionais, né? Eles têm, por exemplo, a Escola Municipal Santos Dumont, que é até o 5º ano, depois eles vão para o Municipal Salvador Kling, e aqueles que querem continuar os ensinos, né, os estudos, eles vão para o liceu, tá? Municipal. Então, em Petrópolis, eles fazem isso, né, de polos, para que as pessoas tenham um correto ensino. Porém, ainda há muito avanço, viu? Porque, assim, apesar do trabalho desenvolvido em Petrópolis ser pequeno, né, com o Conselho Municipal atuante, que é, inclusive, referência e espelho para muitas cidades do Brasil, a gente ainda precisa caminhar, ainda há muito o que fazer, porque somos referência, mas ainda não somos plenos, ainda há muito trabalho. Vamos registrar, por exemplo, os serviços essenciais, segurança, saúde, se acontecer um imprevisto com o surdo. Será que na delegacia vai haver um intérprete, mesmo tendo uma lei solicitando 5% de todo o seu efetivo sendo intérprete de Libras? Se o surdo passar mal na rua ou tiver um acidente de carro,
Será que o corpo de bombeiros que for fazer o atendimento, ele sabe Libras? Não é? Se não tiver acessibilidade, o surdo vai perdendo espaço, né? Então, assim, é fundamental essa acessibilidade nos serviços essenciais, bancos, emergências, os cinemas sempre promovendo os filmes legendados, os pontos históricos para poder receber esse surdo. O surdo ele não precisa fazer um pré-agendamento. Olha, eu estou indo. Ele tem que ter esse direito dele de ir e vir. Então, se ele chegar ao museu, será que lá vai ter um intérprete para poder explicar para ele? Na escola, por que não a gente não consegue já adaptar esse ensino bilíngue desde a pré-escola? Não seria maravilhoso eu e você hoje a gente conseguir se comunicar em 2 idiomas, em Libras e português? Por que não? Então, assim, a luta ela é muito grande e se com certeza absoluta Libras fosse ensinado nas escolas, o avanço hoje e o acesso seria muito maior. Cada fala sua me faz perceber o quanto a gente está distante de um mundo ideal. E o quanto também as coisas podem ser bem mais simples. Quando a gente fala que a violência doméstica vai solucionar quando a gente atuar com as crianças e a gente ensinar, desde pequeno, que não bate mulher, que não bate em nenhuma mulher, que não bate em ninguém, a gente vai ter um futuro melhor. Quando você falou, quando eu entrei na escola e aprendi que o A era o A, o B era o B, o C era o C. Se eu tivesse aprendido junto que o C era o C, talvez eu não precisasse ter mais de 30 anos para virar a Carla Coelho. Eu podia ser a Carla Coelho desde cedo, não é? Exatamente. É uma questão de lutar pelos nossos direitos. Como é que anda essa busca por direitos em Petrópolis? Então, a gente tem o conselho, a gente tem os grupos e a gente tem hoje uma comissão da OAB ativamente pensando nisso. Isso. Tá? Assim, em Petrópolis, no município, a gente tem os polos educacionais que a prefeitura fornece. Então, a gente já tem essas escolas preparadas para poder receber esses alunos, tá? Há muita coisa a fazer? Porque tem toda uma certificação para o intérprete. O estudo hoje de pedagogia, né? Ele já teria que oferecer essa língua brasileira de sinais. As instituições precisam oferecer. Para você ter uma ideia, tá? No decreto 5626, ele, de 2005, regulamentou o uso de Libras e foi alterado pelo decreto de 2018, 9656. Tá? Para você ter uma noção, esse decreto, ele obriga que todo poder público, eu vou até ler aqui para você, artigo 26, o poder público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, deverão garantir às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o seu efetivo e amplo atendimento, por meio e uso da difusão de Libras e da tradução e da interpretação, com pelo menos 5% dos seus servidores. E também ele avaliou as chamadas remotas. Por exemplo, você não tem a pessoa ali de corpo presente, o intérprete, mas você pode fazer uma chamada remota. Sabe em Petrópolis, quem saiu pioneiro nisso, e ele é pouco divulgado? Posso fazer uma propaganda aqui? Pode. Loteria Joãozinho. Se a pessoa surda chegar na Loteria Joãozinho, ele tem uma tela que possibilita que o intérprete ajude a pessoa a pagar uma conta, a fazer um jogo. A Loteria Joãozinho é pioneira em Petrópolis com esse recurso. A gente está fazendo propaganda não, tá contando que é muito legal. Tá todo mundo surdo vendo a gente. Olha, todo mundo agora pode pagar a conta num lugar sendo devidamente respeitado. Adorei saber isso. Exatamente. A gente já está chegando quase no caminho do final do programa. Queria saber quais são as principais leis que acolhem esse grupo. Porque a gente vive num momento de um governo federal que fala que as minorias não devem ser tratadas com respeito. Aqui no programa Trabalhador em Foco, a gente adora uma minoria. E aí, pensando que no caso da minoria surda, não é uma minoria tão minoria assim, não. Nós estamos falando de 14 mil pessoas em 300 mil. E aí, assim, leis que existem que protegem essas pessoas. Você falou essa do atendimento. Tem outras? Sim, Carla, eu vou falar então para você a lei das leis, tá? Lei Brasileira de Inclusão, que tem o status constitucional. O que isso significa? A gente trabalha, né, no meio jurídico com a pirâmide de Kelsen. O que é a pirâmide, né? Nós temos regulamentações, depois nós temos leis infraconstitucionais, o Código de Defesa do Consumidor, e lá no
topo, lá no pico da pirâmide, a gente tem a Constituição Federal. Tudo que vier abaixo da Constituição Federal tem que respeitar a Constituição Federal. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela está no mesmo patamar. Ela foi incluída como emenda constitucional. Então, assim, tudo que está na Lei Brasileira de Inclusão e tudo que está na nossa Constituição é preciso ser respeitada, tá? Então, assim, ela tem um status constitucional. O que isso quer dizer? Tudo que surgir depois dela precisa ser levado em conta essa Lei Brasileira de Inclusão. Então, amplo acesso à inclusão, isso tudo está contido já nessa lei. Até seria, né, assim, aproveitando o gancho, as leis, elas são importantes para quê? Né? Elas são importantes para garantir a efetividade dos direitos da pessoa com deficiência. Se nós temos a lei e elas já não são respeitadas, quiçá se essas leis não existissem. Fantástico. Muito importante o que a gente está falando hoje. Estou realmente muito feliz do movimento sindical ter autorizado a discussão desse papo hoje para a gente entender e aprender a respeitar. Eu não tenho no meu convívio direto ninguém surdo. Até fiquei impressionada quando estava produzindo a pauta e percebendo e pensando nisso. Lembrei só do pai de um colega meu do colégio. E aí queria contar uma história para o telespectador. Ele não é surdo. Eu aprendi hoje que ele tem uma deficiência e que ele não se comunica via Libras. Ele fala um pouco e a gente meio que entende. E aí ele não me conhecia, mas eu o conhecia, porque eu sabia que ele era pai do Adriano. E um dia, no meu primeiro dia de trabalho na editora Vozes, quando eu olhei para ele, eu falei, cara, é o pai do Adriano. E aí eu estava sentada com a minha recém-colega de trabalho, primeiro dia, primeiro almoço. E aí eu apontei para ele e falei assim, ele é pai de um amigo meu, ele é surdo. E aí botei o dedo no ouvido. E ele não viu tudo, ele só viu eu apontando e ele só viu o dedo no ouvido. E eu me lembro dele gritando comigo, achando que eu estava criticando ou alguma coisa. E aí eu liguei para o Adriano, falei, Adriano, aconteceu isso. Me ajuda. Me ajuda, porque eu não sei conversar com seu pai. E aí, uns dias depois, o pai do Adriano, porque para mim ele continua se chamando pai do Adriano, veio falar comigo. E hoje, onde nós nos encontramos, ele me abraça, porque ele ficou sabendo que eu estava só dizendo que ele era pai de um grande amigo do colégio. Isso tudo só aconteceu porque eu não sabia Libras. Porque eu não sabia dizer, oi, tudo bem? Oi. Eu não sabia dizer. A minha mão ia falar tudo errado se eu tentasse. Então, é mais uma vez a gente com os nossos preconceitos, com as nossas limitações. Né? E aí estou compartilhando com vocês o meu mico com um deficiente auditivo que tem 18 anos que aconteceu e até hoje eu me lembro e fico pensando... Algo marcante. Caracas, olha o que eu fiz. Agora, Milene, estamos chegando no final. Jaqueline, obrigada mais uma vez. Está sendo uma delícia estar fazendo esse programa. Eu queria, Milene, que você me dissesse de que forma a comunidade surda e as pessoas que convivem, que são ouvintes, podem buscar os seus direitos quando eles se percebem ofendidos, excluídos ou qualquer coisa do gênero. Então, Carla, foi muito bacana você ter tocado nesse assunto, né? Como fazer a denúncia. Nós temos hoje o Ministério Público atuante, nós temos o Conselho Municipal atuante, uma comissão da OAB atuante em nosso município. Mas para que a gente consiga atuar, a denúncia é fundamental. Não adianta falar só com o amiguinho do lado. É necessário que seja uma denúncia formal, por escrito, com data de carimbo, para que as pessoas possam responder, para que as pessoas possam atuar. Se não houver reclamação, se não houver denúncia, está tudo maravilhoso. Olha como funciona, ninguém reclama.
Então, esse empoderamento, esse mês de setembro, é ainda mais mágico para eles por isso. Denunciem, sim. Vamos fazer valer a nossa Constituição. Vamos fazer valer a Lei Brasileira de Inclusão. Estamos todos aqui extremamente receptivos para fazer um pouquinho a diferença na vida de cada um. Maravilha. Milene, muitíssimo agradecida. É sempre um prazer conversar com você quando a gente está gravando ou quando a gente só conversa. Obrigada mais uma vez de despender do seu tempo para o programa Trabalhador em Foco. Deixa eu ver se eu aprendi. É assim, ó. Obrigado, não é isso? Obrigado? Ok, obrigada. Que maravilha. Jaqueline, foi uma grande honra ter você no programa. Não travou, porque às vezes eu choro. E a você, surdo, que hoje me ouviu através das mãos da Jaqueline, foi um imenso prazer. Obrigada de verdade. Obrigada a você que ficou com a gente de casa. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande. Até lá.